Bom dia, gente. Um prazer, meu nome é Tadeu. Agradeço ao Ana o convite, a Bispo Isabel, a senhora Haroldo, a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Confesso para vocês que eu estou nervoso, apesar de ser minha terceira vez pregando, comecei esse ano. Mas estou muito feliz de poder estar aqui. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Todo mundo achou? Capítulo 5, versículos 6 e 7. Pode ler? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos curvar nossa cabeça para a gente orar. Amém? Senhor Deus, aqui estamos em Sua presença. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos vivos em Sua presença. Senhor, que nós possamos fazer o Teu querer, que nós venhamos Te obedecer. Humildade, Senhor. Humildade, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra de hoje que eu busquei, Deus me deu, vem falar sobre humildade. Numa sociedade hoje, onde é que todo mundo dá opinião para tudo, onde nós somos confrontados com inúmeros movimentos, com o liberalismo, a gente como cristão vem sofrendo muitas críticas de uns 5 anos para cá. Vem sofrendo perseguições. A gente vem sendo confrontado, realmente. É um sinal do final dos tempos. Mas eu pergunto para vocês, como lidar com esses confrontos? Como nós, cristãos, estamos lidando com esses confrontos? Será que é fácil lidar com humildade quando nós somos confrontados? Será que é fácil? É uma verdadeira prova, né, para o nosso caráter. Quando aquela pessoa que vive uma vida totalmente errada, totalmente promíscua, aquela pessoa que não tem às vezes valor nenhum pela própria vida dela, chega e te aponta, dizendo que você está errado, dizendo que você está perseguindo ela, dizendo que você é um cristão quadrado, dizendo que você é uma pessoa que não ama a pessoa porque ela é diferente. Muitas vezes você já passou por isso. Muitas vezes você já leu sobre isso. Eu pergunto, como lidar? É aí que entra a humildade. O texto da mensagem é: a humildade precede os limites humanos. Você já passou por um momento onde uma pessoa te ofendeu? Você teve aquela coceira na garganta de rebater na mesma vontade, da mesma forma? Fazer igual o Anderson Silva, quando tomar um golpe já dá logo 2, 3, 4 golpes na cara da pessoa? Todo mundo já passou, né? E às vezes são insultos que a gente não merece.
São palavras mal colocadas que a gente não merece. São palavras que são ditas que não representam quem a gente é. E como a gente lida com isso? Como ter um coração humilde para lidar com isso? É bem complicado. É bem difícil. E através desses insultos, certamente que todo mundo já passou por estigmas, colocados às vezes na infância, na adolescência. Pessoas te rotularam, dizendo: você é isso, você é aquilo, você é pobre, você é feio, você é magro, você é alto, você é gordo, você não vai conseguir fazer isso, você é crente. Muitos estigmas foram colocados na sua vida, te fazendo sair da presença de Deus. Como lidar com isso? Como você lida com isso? Será que nós lidamos com todas essas circunstâncias adversas com humildade? Realmente? Com humildade que vem de Jesus? Quantas coisas nós acreditamos? Quantas vezes nós acreditamos que as palavras que foram ditas, que os estigmas que foram colocados representavam realmente a nós? Quantas vezes esses insultos entraram na nossa alma e corromperam o nosso coração, nos fazendo perder a humildade de reconhecer que às vezes a pessoa está errada, que às vezes a pessoa precisa de um tratamento, que às vezes eu tenho que ter esse entendimento. Muitas vezes a gente não soube lidar com essas diferenças. As pessoas que não acreditam em Deus, que lutam por seus direitos, a gente vê muito na questão do movimento homossexual, essa briga pelo direito deles. Às vezes existem pessoas que são extremistas, não sabem lidar com a diferença. E tem muito cristão aderindo a essas coisas, não sabendo lidar com a diferença, humildemente, sabendo que sim, eu posso aprender com uma pessoa que é homossexual, que sim, ela precisa de mim, mas se eu não tiver a humildade de entrar no mundo dela, eu não vou conseguir. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou me igualar. Eu vou ofender também. Muitas vezes a gente não soube lidar com essas coisas, com esses insultos, com essas provocações. Muitas vezes na sua vida profissional você foi passado para trás. Muitas vezes na sua vida profissional você foi uma pessoa correta, você sempre fez tudo certo. E aquela pessoa que não fez o que é certo passou à sua frente. Como lidar com isso? Como lidar com as ordens do seu chefe te fazendo de escravo? E você faz tudo certo. E aquela pessoa que puxa o saco do chefe e não faz nada é promovida. Como lidar com humildade referente a essas coisas? Para muitos no mundo, ter humildade é sinônimo de ser burro. É sinônimo de ser uma pessoa ingênua, de aceitar tudo. Todo mundo pensa que humildade é isso. Sou a pessoa que é humilde e é boba. Conceito do mundo. Será que é? Acredito que quando uma pessoa tem humildade de verdade, ela tem paz no coração. Ela tem paz de saber que é o Senhor que está no controle da vida dela. Não são as pessoas que vão nos rotular. Não são os insultos que vão ditar o nosso caminho.
são os estigmas que vão ser colocados em nossas vidas, que vão representar quem somos nós, quem é o nosso caráter, quem nós somos perante a Deus. Mas para isso, nós temos que deixar Deus trabalhar humildemente. Às vezes, muitas pessoas não entendem isso, porque estão mais preocupadas com as coisas. O que eu posso ter? O que eu posso conquistar? O que eu tenho que ser? Não é errado você querer ter coisas. Não é errado você prosperar. Não é errado. É errado quando você passa, quando você coloca aquilo como prioridade na sua vida. Quando você retira a humildade de você e coloca tudo como prioridade. E quando a pessoa coloca as coisas como prioridade, quando ela não tem, ela se frustra. E a primeira coisa que ela faz é perguntar para Deus: por que eu não conquistei? Por que eu não consegui? Por quê? Porque eu não fui atendido. Então, o primeiro passo para a gente ter humildade com Deus é não deixar a nossa dificuldade nos dominar. É fácil ser humilde quando tudo está bem, né? Não é fácil? Quando o dinheiro está na conta, quando você está empregado, quando sua família está bem, quando você está bem com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seu namorado, com sua namorada, com seus amigos. É fácil lidar com a humildade quando tudo prospera ao nosso favor. E na dificuldade, será que é fácil ser humilde? Será que é fácil reconhecer que existem áreas que na nossa vida que estão momentaneamente paradas? Mas não é por conta disso que Deus não está agindo? Será que é fácil ter humildade para reconhecer isso? Ter humildade de saber que a gente tem que esperar certas coisas? Ter humildade de entender que não é porque nossas áreas estão paradas que significa que nossa vida é uma droga. Será que é fácil ter humildade para reconhecer isso? Saber que Deus está trabalhando, se uma área está parada, Deus está trabalhando em outras áreas. Que às vezes nem tudo a gente tem de primeira, que a gente precisa lutar, que a gente precisa batalhar, que a gente precisa persistir e continuar. Mas às vezes por a gente não conquistar, por a gente não ter, por estar parado, por estar estagnado, a gente momentaneamente a gente perde essa humildade. E que nem a Luana falou, a gente quer resolver, fazer por nós mesmos. E esse fazer por nós mesmos, a gente deixa de fazer o que é certo. A gente perde a nossa essência. A gente perde o caráter que Deus colocou em nós. Tudo porque a gente deixou de fazer o que é certo. Tudo porque a gente deixou de fazer o querer de Deus. Porque a gente não soube administrar a dificuldade no nosso coração. A gente deixou a nossa soberba dominar e fazer por nós mesmos. E querer tomar o controle de tudo. Esquecendo que é Deus que faz. Esquecendo que é Deus que trabalha. Esquecendo que é Deus que vai resolver, que Deus que vai solucionar todos os nossos problemas. Aleluia, glória. A maior dificuldade é essa do ser humano. É entender o seu momento. É entender o que se passa na vida dele. É entender que uma dificuldade não representa a sua vida por inteiro. Aleluia. É que nem eu vi de um amigo. O deserto não é para sempre. Ninguém vive no deserto para sempre. Ninguém nasceu para sofrer para sempre. São períodos. São períodos. São períodos.
é nesse momento, quando a dificuldade vem, que muitos se deixam levar e saem da presença de Deus e perdem a sua essência, e perdem a sua inocência, e perdem a sua humildade e se transformam em pessoas que elas não são, e se igualam com os que estão lá fora, que precisam de serem ouvidas, que precisam de serem ajudadas. O primeiro passo é esse, a gente entender a nossa dificuldade. O segundo passo, muito comum a gente falar isso, mas é muito difícil de fazer, é entregar nossas preocupações para Deus. Será que a gente compreende realmente que nós temos que entregar as nossas preocupações para Deus? Ou a gente apenas fala da boca para fora? Eu entrego minhas preocupações para Deus. Eu entrego minhas preocupações para Deus. Mas quando sopra o vento contrário, quando você vai lá no mercado e você leva R$100 e só compra dar 150, aí você fica bravo com a Dilma, agora com o Temer, você fica preocupado com a crise. Será que é fácil a gente entender e entregar as preocupações para Deus? Preocupações do amanhã, preocupações de uma carreira, preocupações de um futuro. Será que é fácil? Quando a gente consegue entregar nossas preocupações para Deus, a gente encontra uma leveza de alma. A gente consegue tirar todo o aperto, toda a angústia, todo o fardo que nós mesmos não conseguimos resolver. Mas quando a gente entrega verdadeiramente, porque a gente sabe, quando a gente entrega verdadeiramente, o Senhor não vai faltar, o Senhor não vai desamparar. Não adianta a gente entregar com uma mão e segurar com outra. Não adianta, não vai resolver. É fácil entregar as preocupações? Não é. É uma prova diária, de confiança, de aliança. É uma prova diária, de molde no nosso caráter. Porque muitas das vezes nós entregarmos nossas preocupações vai ser algo que vai ter que trabalhar no nosso caráter. Muitas das vezes, quando você entrega suas preocupações, você tem que se quebrantar, de saber que você não está no controle de tudo, é Deus que está no controle. É Deus que vai trabalhar, é Deus que vai fazer, não somos nós. Aleluia! Glória a Deus! É saber que quando Deus está no controle, quando Deus está administrando as suas preocupações, o sucesso é garantido. Sucesso que eu falo, não às vezes bem materiais, mas não sucesso na vida, uma felicidade plena, uma felicidade verdadeira, não apenas momentânea, como muitos encontram lá fora. Como muitas pessoas que administram as suas preocupações encontram lá fora, mas no primeiro vento, no primeiro momento de crise, ela cai. Mas quando nós entregamos nossas preocupações para Deus, pode vir a crise, pode vir a troca de governo, pode vir a falta de emprego, pode vir as dificuldades. A gente sabe que é Deus que está administrando. Glória a Deus. E sabendo que Deus não vai faltar. Não adianta. Quantas vezes nós queremos resolver nossas preocupações e só pioramos o nosso quadro? Quantas vezes nós fizemos isso? Resolvemos por nós mesmos e só pioramos o nosso quadro. Quantas vezes nós, dentro da nossa casa, brigamos com o nosso esposo, brigamos com a nossa esposa e só pioramos? Ao invés de entregarmos a nossa preocupação para Deus. Por que ao invés de brigar, nós não oramos juntos? Por
que ao invés de brigar, nós não acolhemos? Por que ao invés de xingar, nós não elogiamos? Às vezes é a cultura que o mundo tenta colocar no nosso coração. Olho por olho, dente por dente. Isso é um trabalhar diário. Ter o espírito humilde é isso. É você deixar Deus trabalhar. É saber que aquilo que te preocupa, aquilo que precisa ser modificado em você, nas pessoas que estão ao seu redor. Às vezes a gente se preocupa muito, não por nós, nossa vida às vezes está bem, mas a vida dos terceiros que nos envolvem está mal e a gente quer resolver. É que nem a Bispa falou, não adianta a gente querer resolver, não adianta a gente querer meter o pé na porta. É Deus que trabalha. É Deus que trabalha no seu tempo, na sua cronologia. E a cronologia de Deus é diferente da nossa. A cronologia de Deus nunca vai ser igual a nossa. Mas ter um espírito humilde de saber disso, de saber isso, é complicado. É difícil. É difícil. E o terceiro passo, que eu coloquei aqui, é amadurecer. O amadurecimento. O amadurecimento não tem idade, cara. Existem pessoas com 15 anos que têm cabeça de 30. Existem pessoas de 60 anos com cabeça de 12. É verdade? Não é verdade? O amadurecimento na vida do cristão é importante. Às vezes a gente tem um bom coração. A gente acredita muito nas pessoas. Acredita na bondade humana. Sim, existem pessoas boas, mas existem pessoas ruins também. Quando a gente sofre, quando a gente passa pelo sofrimento, muitos não conseguem ter um amadurecimento para administrar isso. E acabam se tornando pessoas frustradas na vida. Todo mundo já passou por sofrimento aqui, com certeza. Algumas pessoas ficaram paralisadas no seu sofrimento, em áreas de sua vida, porque não souberam administrar, não tiveram a maturidade para administrar. Que eu coloquei aqui, ficaram no... Quem já viu o filme Crônicas de Nárnia ali? Ficaram no mundo de Nárnia, cara. Ficaram no mundo de Nárnia. Tá? Conversando com Einstein. Esqueceram de voltar e sair do armário. Voltar para a vida normal. Quantas vezes a gente não teve essa maturidade de saber que a gente vai passar por dificuldades, de saber que as pessoas vão nos sacanear? A pessoa não faz nem por mal, cara. É porque hoje em dia o ser humano está muito individualista. Mas não é por conta disso que a gente tem que se frustrar com a vida. Não é por conta disso que a vida não é boa. A gente tem que entender que não existe conto de fadas. Imagina se Jesus viesse pra cá pensando que tudo fosse um conto de fadas. Ele ia se frustrar, né? Com as pessoas. Jesus tinha um espírito humilde de saber que ele só ia lidar com gente torta, só ia lidar com gente errada, que ele ia se frustrar, que ele ia ensinar os seus discípulos, ia falar em parábolas, e os discípulos iam estar do lado dele todos os dias e não iam entender. Já pensou se Jesus se frustrasse por isso? Ele ia deixar de ensinar. Ele ia deixar de ajudar. De às vezes ele falar uma coisa, algo para a pessoa, falar, fulano, você está errando nisso, e a pessoa chega amanhã e erra a mesma coisa. Já pensou se Jesus se frustrasse com a nossa vida? Aonde estaríamos nós?
Quantas vezes Jesus fala no nosso coração certas coisas, certos erros que nós cometemos, e a gente fala: Deus, eu vou me consertar contigo, beleza, me conserto. Chega daqui a 3, 4 vezes, eu faço a mesma coisa. Se eu sou genioso, eu fico bem 3, 4 meses, mas daqui a pouco eu me explodo com a pessoa e dou uma voadora nas costas dela. Se eu sou mesquinho, se eu sou avarento, eu junto, eu paro de ficar segurando meu dinheiro, de ficar colocando escorpião no bolso, né? Paro de ser uma pessoa que gasto mais, que começam a soltar meu dinheiro mesmo, mas do nada me torno avarento de novo. Quantas vezes, né, cara? Já pensou se Jesus se frustrasse por isso? Quantas vezes você deixou sua frustração que você teve com as pessoas retirar a sua essência? Quantas vezes você deixou sua frustração te levar a tomar atitudes equivocadas? Porque você não teve amadurecimento. E amadurecimento não é sinônimo de idade, não. Muitas vezes a gente não teve maturidade para lidar com as nossas decepções. E dessa falta de maturidade, a gente tomou atitudes equivocadas. Tomamos atitudes equivocadas que às vezes nos prejudicaram por um período. Seja qual for a área que você tomou a atitude equivocada, quantas vezes faltou maturidade para você? Maturidade espiritual, para compreender, para entender, maturidade sentimental, para compreender, para entender o seu momento, maturidade profissional, para compreender, para entender o seu momento. Quantas vezes faltou isso para nós? Quantas vezes a gente se deixou levar por nossas atitudes equivocadas? Isso nos prejudicou como seres humanos, isso nos prejudicou como pessoas, isso prejudicou as pessoas que estavam ao nosso lado, isso prejudicou a visão que as pessoas tinham de Deus. Quantas vezes nós, por falta de amadurecimento, causamos danos diretamente na vida de pessoas? Tudo porque não soubemos trabalhar a nossa humildade, o nosso amadurecimento, a nossa entrega das nossas preocupações. Tudo por conta disso. Eu vou ler o versículo de novo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diz aqui, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É no tempo oportuno. A gente tem que ter humildade. Tem que ter humildade de se humilhar perante Deus para que Deus trabalhe. Caso contrário, a gente vai ficar dando cabeçada. Caso contrário, você vai ficar dando soco em ponta de faca. Não vai resolver. Se você não tiver humildade na sua vida, não vai resolver. Vai fazer a mesma coisa, os mesmos erros. Vai virar, vai chegar dia 31 de dezembro, você vai levantar uma mãozinha no céu, é ano novo, vida nova, vou fazer, vai ser diferente no 2017, mas chega a mesma coisa, repetição dos quadros. Quem chegou nessa conclusão no final do ano?
Eu, por muitas vezes, eu já cheguei nessa conclusão. Às vezes levantava minha mãozinha, agradecia, falava assim: Deus, esse ano vai ser um ano novo, vai ser um ano diferente. E eu cometia as mesmas coisas, os mesmos erros. Tudo porque eu não tinha humildade de deixar Deus trabalhar na minha vida e queria resolver por mim mesmo. Chega nessa época do ano, às vezes você vê pessoas sorrindo, mas por dentro está destruído, porque passou um ano difícil, onde é que ela só acumulou frustração. E naquela euforia toda, você olha para a sua vida, você para e pensa, faz um resumo do seu ano e fala assim: caramba, não conquistei nada. Por que será? Será que porque nós não tivemos humildade de deixar Deus trabalhar? Nós não tivemos humildade de entregar nossas preocupações? Nós não tivemos a humildade de saber que Deus que vai solucionar, que não somos nós que vamos solucionar? Que nós não tivemos o discernimento, o amadurecimento, que a gente não tem que ser uma pessoa precipitada para fazer as coisas, que a gente tem que fazer tudo no tempo de Deus, que a gente tem que entender que Deus que está fazendo. Falta 5 meses para o final do ano. O que Deus tem que trabalhar na sua vida? Quais áreas que Deus tem que trabalhar na sua vida? O que você tem que deixar Deus fazer? Quais áreas estão faltando humildade para você? Para que Deus trabalhe. Se está faltando humildade, humilhe-se perante Deus. Que no momento certo Ele vai fazer. E quando Ele faz, não é querer em Casa Bahia não, parcelado. É integral. É integral. É igual pagamento de final de ano. É o pagamento mais o 13º. E quem entra de férias no final do ano, então, melhor aí, né? Férias. Imagina, com Deus, quando Deus faz as coisas, é assim. Muito melhor do que como nós fazemos. Amém? Amém. Aleluia. Gostaria que você se colocasse de pé. A bispa vai estar orando por nós neste momento depois dessa palavra. Vamos louvar antes, depois ela vai estar orando. Amém? Muito bom, tá Deus. Deus continue abençoando a tua vida.
Senhor, porque falou o teu Espírito nos lábios do teu servo. E sabemos, Pai, que a humildade precede a honra. Conversando ti agora, Senhor, que a honra que vem de ti repouse sobre cada filho teu agora. Senhor, se não está nos faltando descer um pouco como Naamã desceu e foi curado completamente, que nós possamos descer não só uma vez, mas 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantas vezes for necessário, para que a honra do Senhor repouse sobre nós. Por isso esteja, Senhor, abençoando os projetos de cada filho teu agora, e que haja essa entrega, Senhor, e que nós louvemos este hino com a